vídeo sobre a introdução de Davidson, né? A gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai entrar em detalhes, em partes específicas do texto. No primeiro vídeo a gente só tocou no geral, a estrutura da introdução, né? Tese, tema, alusão, né? Vamos lá agora entrar em algumas coisas aqui. Primeiro eu vou começar pelo esse IBGE aqui, essa sigla, né? Em geral, quando você coloca pela primeira vez uma sigla, você tem que colocar o significado dela. Então vamos colocar aqui entre parênteses, né? Instituto Brasileiro de Geografia, né? Eu acho que é assim, Geografia. Nossa, como eu digito bem. Deixa eu aproveitar a função aqui de corrigir. Geografia e estatística, né? Certo. E fecha parênteses aqui. Então, consertado um probleminha simples aqui, né? A vírgula que deve colocou aqui tá de boa, tranquila demais, porque ele traz a visão do IBGE, vírgula, e agora em seguida diz que visão é, né? A situação das crianças e adolescentes no Brasil em respeito ao impacto da pandemia. Então, cita que cerca de 5 milhões. Pessoal, quando eu digo que segundo o IBGE, eu estou dizendo que o próprio IBGE está citando a informação ou eu estou trazendo a visão do IBGE. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que é o IBGE que eu trago a visão do IBGE, o dado do IBGE. Então, não tem lógica dizer cita. É tipo assim, segundo Henrique, cita que existem coisas legais. Não, segundo Henrique, vírgula, existem coisas legais. Então a gente tem que tirar esse cita daqui. É porque não é o IBGE diretamente está citando. Eu estou trazendo o que o IBGE diz para o texto. Então tira esse cita daqui. Cita aqui, então tira, né? Tira esse que. Então, eu acho que poderia colocar. Ver se, depois Davidson analisa aí a galera para ver se vocês concordam. Eu acho que colocaria isso aqui na frente. Vamos pegar essa informação que o IBGE cita, né? E vamos colocar aqui diretamente. Vou botar aqui, ó. Eu acho que faz mais sentido. Então eu boto. Segundo o IBGE, cerca, ó, vê como ficou melhor. Cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. E dentre eles, por volta de 4%, não estão nas escolas. Vou botar. Certo, ficou melhor. Aí sobrou essa partezinha aqui, a situação das crianças e adolescentes no Brasil em respeito. A gente pode aproveitar isso daqui. Vamos colocar onde? Cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação, né? Então eu pego essa partezinha. Essa partezinha aqui vamos botar onde? Vamos pegar aqui. A situação das crianças e adolescentes no Brasil em respeito ao cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. A situação das crianças. Deixa eu pausar o vídeo para pensar numa coisa interessante aqui, peraí. Vejam, voltando aqui, ó. E dentre eles, vamos fazer o seguinte, sobrou essa parte aqui. A gente pode colocar um conectivo para juntar as ideias. Vamos lá, a gente pode dizer cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. Devido à situação das crianças e adolescentes, tira isso daqui, tem essa confusão aqui, devido aos impactos, ao impacto da pandemia no Brasil. Vamos ver como é que se ficou melhor. Segundo o IBGE, cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. Por volta de 4% não estão
nas escolas devido ao impacto da pandemia no Brasil. Eu achei essa estrutura aqui, dentre eles quem? Esses 5 milhões, né? Eu acho que a gente poderia modificar isso aqui de algum jeito, porque, assim, pra mim ficou um tanto... Vejam, vamos tirar essa parte e ler sem essa parte para ver se precisaria se referir aos 5 milhões. Vamos lá, tirei, vamos botar aqui. Cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. Por volta de 4% não estão nas escolas devido ao impacto da pandemia no Brasil. Vírgula. Por volta de 4% não estão nas escolas, né? Devido ao impacto. Então dá para entender que esses 4% se refere a 5 milhões. Dá, né? Cerca de 5 milhões estão sem acesso à educação. Por volta de 4% não estão nas escolas devido ao impacto. Tranquilo. Até agora, vamos lá. Qual é o problema que eu formei aqui modificando o texto, né? Cerca de 5 milhões de quê? Estão sem acesso à educação. Então a gente pega o que Davidson colocou, que eu tinha tirado, né? Vamos colocar aqui 5 milhões de crianças e adolescentes. Porque ficou estranho sem isso, né? Cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes estão sem acesso à educação. Por volta de 4% não estão nas escolas devido ao impacto da pandemia no Brasil. Tranquilamente, né? Vamos lá, deixa eu colocar um ponto aqui. Eu acho que o texto ficou melhor, a gente pode discutir algumas alterações, né? No grupo, mas sem acesso à educação, por volta de 4% não estão nas escolas. A minha dúvida é o seguinte, não sei se esse 4% está tão claro em relação a 5 milhões. Cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes estão sem acesso à educação. Por volta de 4% não estão nas escolas devido... Se a gente fizer uma referência aos 5 milhões aqui, por volta de 4% do número, esse número não estão nas escolas devido ao impacto da pandemia no Brasil. Que número? É o que eu citei, né? Depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que essa referenciação aí tá tranquila, né? Vamos lá. Vamos tentar alterar algumas coisas aqui. Vamos ver encontrar se tem algum problema. Sem acesso à educação. A gente vai estudar isso na sala. No ano passado, no terceiro dia, a gente estudou, né? O acesso é a alguma coisa, né? Não é acesso a. Eu tenho acesso a. Eu tenho acesso à educação, né? Eu tenho acesso à minha impressora. Quem tem acesso a alguma coisa. Então eu tenho a aqui. Só que em seguida eu tenho uma palavra feminina. Eu digo a educação. Então eu tenho dois A's. Tem o A de a educação e tem o A do acesso a. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, quando isso acontece, você tem que colocar a crase aqui, Então fica um Azinho com o sinal de o acento agudo ou ao contrário, né? Então, ciência e educação. Por volta de 4% desse número não estão nas escolas. Quem é o sujeito dessa frase aqui? É 4%, né? Então, se o sujeito é 4%, então tá certo colocar está ou estão. Tá ok colocar estão, né? Não é 4%? 4% estão, né? Beleza, vamos continuar. Devido ao impacto da pandemia no Brasil. Nesse âmbito, o futuro desses jovens, se referindo a crianças e adolescentes, né? Como colocou desses ali, eu acho que a gente pode tirar esse desses. Vou botar aqui dos jovens. O futuro dos jovens estarão comprometidos
Porque jovem vai se referir a crianças e adolescentes, ó. Tranquilo? Você botar desses. Certo. Tem uma coisa bem interessante, essa parte é muito importante. Ele colocou no futuro, ó. Futuro dos jovens estarão comprometidos. Quem é o sujeito? É o futuro. Então é o futuro estará ou estarão? Seria estará aqui, ó. Certo? Porque é um futuro só. O futuro dos jovens estará. Eu não concordo com os jovens. Eu concordo com o futuro. O futuro estará. Mas isso aqui é uma coisa gramatical. É importante, mas depois a gente conversa mais especificamente sobre essas coisas, né? Então o futuro estará comprometido, né? Certo. Em redação, você está defendendo um ponto de vista, você está defendendo o que você acha que está certo. Se você disser que... Porque aqui já não é a tese de Davidson, ó, ele começa a tese dele quando ele usa nesse âmbito, a tese não ficou em azul escuro, ele está dizendo que o futuro dos jovens estará comprometido, né? Vai ser legal, né? Vai ter comprometimento ali. Qual é o mais forte, na opinião? É dizer que vai estar ou que está? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Vamos colocar está aqui. Porque você deixa uma impressão maior do que em relação ao que você está falando, da certeza que você está falando, ó. E isso dá um convencimento melhor. Não mostra dúvida. O futuro dos jovens está comprometido. Já está comprometido. Então eu mudaria. Não tente colocar coisas no futuro, não. Coloca coisas no presente. O futuro dos jovens está comprometido, né? Gerando uma perda significativa na produtividade e um aumento da criminalidade. Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui. Está em 11. Deixa eu parar aqui. A gente continua a análise no próximo vídeo.